aqui em Marília, o destaque político, as duas derrotas do governo Daniel Tato na Câmara Municipal, o atrito com vereadores da base que votaram pela instalação da CPI e também pela proibição da terceirização da instalação dos radares eletrônicos no trânsito. Em nível nacional, a repercussão pós-intervenção do governo federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Vamos até Brasília, o assunto é importante. O presidente Michel Temer assinou nesta sexta-feira no Palácio do Planalto o decreto que autoriza a intervenção federal na segurança pública no estado do Rio de Janeiro. A cúpula do Exército se reuniu em Brasília para discutir detalhes da intervenção. Com a medida, as Forças Armadas vão assumir o controle de todas as operações de segurança e comandar os distintos corpos policiais. O crime organizado quase tomou conta do estado do Rio de Janeiro. É uma metástase que se espalha pelo país e ameaça a tranquilidade do nosso povo. Temer disse ainda que o governo dará respostas duras e firmes e adotará todas as providências necessárias para enfrentar e derrotar o crime organizado e as quadrilhas. A decisão acontece depois das desordens ocorridas durante o Carnaval, quando os assaltos e arrastões se multiplicaram no Rio. O decreto será votado na Câmara dos Deputados na segunda ou terça-feira, segundo o presidente da Casa, Rodrigo Maia. Em seguida, será apreciado pelos senadores. A ordem deve especificar a amplitude, o prazo, as condições de execução e a nomeação de um interventor. Deputado Rodrigo Maia. O destaque chega agora. Decreto de intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro será votado pela Câmara segunda-feira. A Previdência sai da pauta. Pezão, o governador do Rio, diz que paga preço como ex-capital brasileira, o Rio de Janeiro. O secretário da Segurança do Rio entrega cargo e diz que evitou o mal. Intervenção federal não é militar, segundo especialistas, mas lá fora, no exterior, o comentário é esse, que as Forças Armadas estão na eminência de uma intervenção no Executivo brasileiro. Realmente repercute mal. Vamos até São Paulo. Comentarista especialista na área política faz a sua análise sobre essa intervenção do governo federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Eu acho que uma situação terrível é a situação do Rio de Janeiro, né? O Rio vive uma crise orçamentária gravíssima, deve e não tem condições de pagar a dívida, funcionalismo público, salários atrasados, não há dinheiro, evidentemente, para investimento, sequer para a manutenção da máquina, os gastos básicos de custeio da máquina administrativa. A situação é muito grave e tal. A questão que se coloca quando você analisa o Tribunal de Justiça, tem acusações pesadas sobre o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de vendas de sentença, de vinculações com o esquema de propina do Estado. O Poder Legislativo, Jorge Pisciani, presidente da Assembleia, foi preso, como nós vimos na semana passada. Por outro lado, a estrutura executiva do Estado, as secretarias carcomidas pela corrupção, e o Tribunal de Contas do Estado teve 5 conselheiros presos, alguns eles continuam, e o que foi apresentado dos negócios realizados e há muito no Tribunal de Contas, especialmente durante a gestão Sérgio Cabral, em escala nunca vista, é um verdadeiro absurdo tal, né? Eles vendiam, alguns recebiam mesada inicial, o piso era R$400 mil mensais, o piso, e a partir dali eles agregavam com mais 1% de propina aqui, mais 1% acolá, etc. tal. O Rio de Janeiro não tem solução. O caso seria aplicar o que determina a Constituição Federal, a partir do capítulo 6, que trata da intervenção. O artigo 34, a partir de então, esse tem alguns artigos que tratam da intervenção federal, quer dizer, o governo central, Brasília, faz uma intervenção federal. Evidentemente, quando há uma intervenção federal, já é sabido, está na mesma Constituição, não pode tramitar propostas de emenda constitucional tal. Então, claro que o interesse imediato do governo é preocupar com suas PECs, não está nem aí com o Rio de Janeiro, que se lixa a população do Rio. Se a capital, que
por dia são suspensas as aulas, e nós comentamos hoje aqui, em 30 escolas, por dia. A média de 30 escolas que as aulas são suspensas por causa de tiroteios. Olha a situação grave. Teria de ter intervenção federal. O Rio não consegue caminhar com as próprias pernas. Os 3 poderes estão carcomidos. A corrupção está em todo lugar. Ele não consegue se reconstruir. A intervenção federal está registrada desde a primeira Constituição Republicana, a de 1891, né? E foi utilizada à época com muita polêmica, é verdade, né? Mas de tempos para cá, por exemplo, com a Constituição de 88, cabe a intervenção. Não tem de tergiversar. A intervenção ela é indispensável para o restabelecimento dos 3 poderes, para o pleno funcionamento e para garantir direitos da população fluminense. É um absurdo o silêncio do Brasil. A tragédia do Rio continua, ninguém faz nada, Senado fecha, não está nem aí, governo federal não está nem aí, a população hoje ela está aí refém de políticos e de gestores criminosos no estado do Rio de Janeiro. Pois é, vamos aguardar. General Braga Neto diz que a ação ainda está sendo planejada, ele será o interventor e não é possível dar maiores detalhes. Esse é o assunto do dia, em termos nacionais, com séria repercussão no exterior. No aspecto político e econômico, haverá repercussão. Consultor econômico José Mário Rando, professor também das áreas de administração financeira e economia, dos cursos de administração e economia da Unimar, a Universidade de Marília. Rando, boa noite. Boa noite, José Henrique. Boa noite a todos os telespectadores do 4 Notícias. Na sua opinião, reflexo político e econômico diante de um caso que parece isolado, o estado do Rio de Janeiro, mas a repercussão é grande. Não é? Você comenta. Não é isolado, é uma situação que tem tudo a ver porque está dentro do Brasil. Então, veja bem, essa intervenção, todo mundo é plenamente a favor, claro. O Rio de Janeiro vem passando pelos piores momentos, né, há alguns anos. Nós estamos num caos absoluto administrativo. Do Cabral para cá, a coisa degringolou completamente, né? Nós temos um estado que não cumpre o seu orçamento, que não cumpre os salários em dia das pessoas, não paga as previdências do estado. Então, ele está numa situação absolutamente complicadíssima. E, fora tudo isso, nós temos o estado que tem a maior concentração de tráfico de drogas, né? É extremamente complicado. O tráfico de armas, o tráfico de drogas, aquelas armas não brotam naqueles lugares na mão dos traficantes. Elas chegam até lá e chegam silenciosamente. Então, é uma situação extremamente complicada, uma situação de omissão total do governador, omissão da prefeitura, omissão de todo mundo. Então, a intervenção ela é extremamente necessária. Agora, politicamente, é ruim. Quando você tem uma intervenção, diz assim, eu não tenho capacidade de gerir. É exatamente isso. Tem uma intervenção porque não houve uma capacidade de gerir de maneira alguma. Não tem mais o que fazer, é o último ponto, e a Constituição brasileira protege totalmente essa intervenção. Precisa haver de fato. Só que é uma situação que já repercutiu lá fora. Nós fomos rebaixados recentemente com a nossa nota de avaliação internacional. Agora o mundo inteiro olha e diz assim, um Estado brasileiro, que é a entrada do Brasil, né? Que é o estado que mais recebe turistas do Brasil, é o estado onde já teve a capital brasileira, localizada ali, um estado importante, né? Embora não seja um estado com maior produtividade, que é São Paulo, claro, mas é um estado importante para o turismo. E nós sabemos que ele está sob intervenção, assinou-se um decreto, do qual tem que ser aprovado pela Câmara dos Deputados e tem que ser aprovado pelo Senado. Mas só que lá fora as pessoas já olham e dizem assim, puxa vida, não tem estabilidade. Se tem um estado com intervenção, pode ter outros estados. Quem quer investir, ele não vai investir no Brasil nesse momento. Um país que recentemente foi rebaixado na sua nota de avaliação. Um país que tem um estado assim, de grande importância, né, a entrada do país, de fato, com intervenção. Onde nós sabemos que o general, ele não tem que dar nem satisfação ao governador. Ele tem absoluta
capacidade de decisões. Ele vai dizer para a tropa, olha, bloqueie essa avenida, entre nessa comunidade, entre naquela comunidade. Hoje nós teremos aqui um ponto facultativo, hoje nós teremos isso, teremos aquilo, né? Vamos fechar determinada área, tal. Ele tem total e absoluta decisão, muito acima do governador. E ainda, por força do decreto pela Constituição, sai da pauta a reforma da Previdência. E estou vendo aqui, é destaque da imprensa nacional. Mesmo com a reforma previdenciária fora da pauta, metalúrgicos do ABC mantêm a greve para a próxima segunda-feira. Então, essa intervenção vem atender duas coisas, né? Primeiro, a necessidade do Temer de prorrogar a votação, e ele tinha dito que até o final de fevereiro votaria de qualquer maneira a Previdência, teria que ser aprovada, tal. O próprio Rodrigo Maia vem defendendo isso, o representante do presidente vem defendendo, e agora, com esse decreto assinado, a intervenção, nós temos como prorrogar essa votação da Previdência. Nós sabemos que falta 50 votos para ser aprovada, e dá para que as bases do governo venham trabalhar em relação aos deputados para que aprove a Previdência. E isso vai prorrogar. Certamente, nós teremos a votação da Previdência lá para março. Tanto que esse decreto dele foi condicional. Assim, se tivesse uma aprovação, né, tivesse o número de votos necessário para a Previdência, seria votado primeiro a Previdência. Como não tem, nós sabemos que não tem, ele já providenciou essa votação para segunda-feira. Porque isso nós vamos perder, vamos tomar algum tempo, né, tanto na Câmara quanto no Senado, para que esse decreto entre em vigor de fato. E é claro que o general já sabe o que vai ser feito. É como um técnico do time, né? Ele não fala da escalação até o último momento, ele não fala da tática até o último momento, né? Mas o Exército é quem mais trabalha com tática, com estratégia. É claro que a estratégia já estava sendo montada, é claro que a estratégia já está montada, mas é lógico que o general não vai dizer qual é a estratégia, ele diz que está trabalhando em uma estratégia, mas ele vai ter que agir rapidamente em todas as áreas, dentro do Rio de Janeiro, rápido, né, para tomar decisões. Então isso aí resolve a questão do governo também. A votação da Previdência não acontece tão logo, e ele vai trabalhar constantemente, trabalhar em cima realmente, para conseguir mais votos na aprovação da Previdência, né, da reforma da Previdência. Atende duas situações, precisamos realmente de intervenção, e atende a questão do Temer também, porque ele precisa prorrogar a votação da Previdência, porque hoje ele levaria uma graxa aí de fato, né? Ou seja, ele não teria aprovado a reforma da Previdência. Bem, só para a gente concluir, mesmo com a recessão, carga tributária continua batendo recorde, e à véspera do início do prazo para a apresentação da declaração do imposto de renda, a partir de 2 de março, o governo divulga através da Receita Federal. Autuações, a arrecadação bate recorde em 2017, 215 bi. Você comenta, Rando? Essa autuação desse valor de 215 bilhões é uma má gerência do governo também. Sabe por quê? Porque são autuações eletrônicas, onde as empresas entregam o seu DCTF, seus informes para o governo, e lá ela tem que declarar a dívida. Porém, ela não consegue recolher. Quando uma empresa está com dificuldade, ela não deixa de pagar a folha de pagamento, ela não deixa de pagar o seu fornecedor porque ela para, né? Não deixa de pagar alguma coisa do banco porque ela precisa do banco, mas ela prorroga o pagamento do governo federal. Ela fica esperando uma anistia, esperando uma situação, um parcelamento. Ninguém quer ficar devendo para o governo federal. Nenhum empresário quer ter dívida com o governo federal. Ele tem porque é obrigado a ter. Ele fica realmente endividado e não consegue pagar. Por quê? É exatamente uma situação do qual o governo criou, né? Nós tivemos 3 anos recessivos, esse ano que diz que teve crescimento de 1%, mas nós sabemos que não é a realidade, né? Esse crescimento foi embasado nas commodities, a indústria não teve o crescimento do qual dizem, olha, a indústria cresceu muito pouco, que foi no último trimestre. Então, o empresário ele vem sofrendo praticamente 4 anos, e o governo
autuou pesadamente o empresariado. Por quê? Porque realmente ele não conseguiu pagar em função de uma má gestão do governo durante todo esse tempo. Muito bem. Obrigado, José Mário Rando. Daqui a pouco você confere a palestra Oficina de Pais e Filhos. Empresária Cissa Daloia é sepultada em Marília. E como destaque também, os bancários prometem paralisar a atividade segunda-feira na greve geral contra a reforma previdenciária. E o MAC joga neste sábado, 11 da manhã, fora de casa, contra o Tabuão pela Série A3, buscando um bom resultado para não voltar à zona de rebaixamento. A gente volta já já, a informação é do 4 para você.